Olá, pessoal! Bem-vindo a todos a mais uma aula do cursinho Cidadania, mais uma aula de Química, a aula número 9. E hoje o nosso tema é transformações químicas e energia calorífica e energia elétrica. O que é que elas têm em comum? Vamos lá. Energia e reações químicas. O que é que elas têm em comum? As substâncias químicas, elas são capazes de armazenar energia, certo? Então, entre as ligações presentes nas moléculas, há energia química, certo? E essa energia, ela pode ser transformada para outras formas de energia que nós conhecemos. Por exemplo, quando nós precisamos de um carro para ir a algum lugar, nós precisamos que esse carro ele esteja abastecido com combustível. E aí, a energia presente nesse combustível, ela é convertida por meio de reações de combustão, formando e disponibilizando energia para que o carro realize o movimento. Outro exemplo são as baterias para a gente nos nossos celulares, aquelas pilhas, certo? Que fornecem energia para que um determinado aparelho funcione. E a parte da química responsável por estudar essas interações da energia com as suas transformações é denominada termodinâmica. Bom, e para fazer um estudo termodinâmico, inicialmente nós precisamos conhecer um sistema. O sistema nada mais é do que uma porção do universo que a gente pretende estudar. E aí a gente pode classificar os sistemas de três formas: sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. E o que define essas classificações é a troca de matéria e energia realizada por esse sistema. No caso do sistema aberto, nós temos um sistema que é capaz de trocar matéria e energia. Já no caso do sistema fechado, ele pode trocar energia, mas ele não pode trocar matéria. Já o sistema isolado, ele pode trocar energia e matéria. E aí, com que esse sistema ele troca essa matéria e essa energia, né? O sistema ele pode trocar matéria e energia com a vizinhança. A vizinhança nada mais é do que aquela região que está, né, nas proximidades do sistema. E o limite entre o sistema e a vizinhança é denominado fronteira. Bom, a energia ela pode ser transferida de duas formas: trabalho e calor. Quando a gente fala da energia gasta para mover um objeto contra uma força, a gente fala aí de uma energia transferida na forma de trabalho. Já quando a gente fala na energia transferida de um objeto mais quente para um objeto mais frio, a gente fala de calor. E a parte da química que estuda essa transferência de energia por meio do calor é denominada termoquímica. Bom, falando um pouco sobre aí essas reações, essas transformações químicas que envolvem transferência de calor. Bom, nós podemos classificar as reações que transferem energia na forma de calor de duas formas: exotérmicas e endotérmicas. No primeiro caso, nós temos um processo que libera calor. Então, ele está os reagentes, né, estão em um determinado estágio de uma quantidade de energia, né, e aí uma quantidade dessa energia liberada na forma de calor e a gente chega em produtos com uma energia menor. Já no caso das reações endotérmicas, nós temos processos que absorvem calor, necessitam que calor seja fornecido para que eles ocorram. Então, inicialmente, os reagentes estão em um estágio de energia mais baixo e aí eles absorvem calor e os produtos encontram-se em um estado energético mais elevado. E aí, a energia nesses sistemas químicos elas podem ser quantificadas. E nós damos a nomenclatura de entalpia. Então, o calor que é trocado, né, nesses sistemas, a pressão constante é denominado entalpia.
E aí, a variação de entalpia de uma reação, ela corresponde à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, pensando um pouco naqueles processos de aquelas reações denominadas reações endotérmicas e exotérmicas. Quais são as características delas em relação à entalpia? Inicialmente, no caso das reações endotérmicas, nós temos uma entalpia para os produtos maior que a entalpia para os reagentes. E, em decorrência disso, a variação de entalpia das reações será uma variação positiva. Já no caso das reações exotérmicas, nós temos que a entalpia dos produtos é mais baixa do que a entalpia dos reagentes. Isso resulta em uma variação de entalpia da reação negativa, certo? Bom, e a variação de entalpia, ela depende da reação. Então, é importante que a gente conheça qual reação se trata para conhecer a determinada entalpia. Agora, pense só no número de reações químicas, de transformações que podem acontecer. São muitas, né? Então, por conta disso, nós temos algumas formas, algumas entalpias de alguns processos que são conhecidos e tabelados, e por meio deles nós podemos estimar a entalpia de outras reações. Uma importante entalpia é a entalpia de formação. Então, a entalpia de formação, ela refere-se à energia, né, a variação de energia na forma de calor de uma reação de formação. Então, ela é realizada em determinadas condições padrões, e aí nós temos tabelados valores para entalpia de formação padrão de várias reações, certo? E aí, por exemplo, nós temos essa reação aqui, onde nós temos hidrogênio gasoso reagindo com um meio de oxigênio gasoso, dando origem à água líquida, certo? E aí a variação de entalpia dessa reação é conhecida. Uma coisa bastante importante é que quando a gente fala de substâncias simples, a variação de energia da entalpia, a entalpia dessa substância, melhor dizendo, é zero. E outra importante entalpia é a entalpia de ligação. A entalpia de ligação, ela relaciona a variação de entalpia em um processo de rompimento ou formação de ligação. Então, para processos em que ocorre a formação de ligações, nós temos um processo exotérmico, ou seja, energia liberada após a formação de uma ligação. Já no caso do rompimento de ligações, nós precisamos fornecer energia para que esse rompimento ocorra. E aí caracteriza um processo endotérmico. Bom, e então a gente chega na entalpia de reação. Então, muitas vezes, conhecendo esse valor da entalpia de formação de uma substância, nós podemos, por meio da chamada lei de Hess, calcular a entalpia de uma reação. E aí, para isso basta nós sabermos que a entalpia de uma reação ela corresponde ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes, porque a entalpia ela depende somente dos estados inicial e final. E com isso nós podemos conhecer a variação de entalpia das diversas reações que podem ocorrer.